Beleza. Gravando. Então, beleza. Oficialmente, bom dia. Né? São 9h04, aí a gente está com 4 minutinhos de atraso. Eu vou ser bem franco com vocês, eu quero começar às 9 mesmo. A gente talvez vá começar às 8h55 para a gente poder dar bom dia para o povo, porque eu também acho legal a gente se falar um pouquinho, dar um beijo e tal, mas a partir de agora, possivelmente, né, com a retomada das atividades da igreja e tal, a gente vai ficar com um horário bem, principalmente, eu sei que vocês também, né? Alguns de vocês que optarem por ir ao culto das 11 horas, se permanecer esse programa, né? A gente vai ficar com o horário mais apertadinho. Então, vamos lá. Bom dia. Vamos começar nosso papo aí de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre novas estações do casamento e a gente pensar um pouquinho sobre que ações, que circunstâncias que a gente tem vivido. A gente ficou com trabalho de casa, né? Você ficou com trabalho de casa para essa semana. Posso perguntar quem deu uma olhada no final de semana, durante a semana aí, e deu uma olhada nas estações do inverno e da primavera, se avaliaram um pouquinho. Vocês passaram por isso aí, deram uma olhada, conseguiram dar uma olhada? Fernanda levantou a mão ali. Levanta a mão aí, turma. Você não precisa... Turma, o pessoal que não tomou banho, não penteou o cabelo, escovou o dente. Abre depois a câmera aí que eu quero ver você. O Felipe está com a mão levantada ali, fez. Legal. Mas não deixa de ver, não, gente. A cada dia, a Bíblia fala sobre isso, né? Se a gente ouvir a palavra e não praticar ela, fala da palavra de Deus mesmo. Nada adianta. E nada adianta na sua vida como um todo. No casamento, na vida profissional. Se você ouve e não põe em prática, se você não voltar lá, se você não retomar aquele assunto de novo, não adianta nada. E aí eu digo para você com todo amor e carinho, pode voltar para dormir, que vai ficar melhor para você, pelo menos você não perde as horas de sono. Né? Com amor eu falo isso. Sei que pode parecer um pouco duro, mas eu quero que... Não adianta nada a gente estar aqui se esse papo, se tudo aquilo que a gente conversa, se a palavra de Deus na nossa vida não traz transformação. Desculpa ser um pouco duro, mas é para dar um incentivo para você, um empurrãozinho aí, para a gente gerar transformação na nossa vida. Vamos lá? O que a gente está se propondo, né, é realmente refletir sobre o nosso casamento, pensar sobre isso, né, e colocar, talvez, coisas em prática. Né? Eu até comentei semana passada que o livro ele traz estratégias bem práticas de como a gente pode, talvez, primeiro avaliar o nosso casamento, então isso que a gente começou a fazer semana passada. O livro também traz aí um questionário que a gente vai propor que vocês respondam para que vocês possam avaliar realmente em que estação do casamento vocês estão nesse momento. A gente falou, o Rodrigo falou de semana passada da gente avaliar se por acaso nosso casamento está na estação do inverno, se está na primavera, mas a gente vai convidar vocês mesmos a refletir sobre o casamento, a pensar sobre essas estratégias, né? E principalmente a pensar como a gente pode, como a gente tem esse poder. A gente falou muito disso semana passada, né? Que a gente tem essa capacidade, essa responsabilidade, né? Esse poder, vamos dizer assim, de realmente mudar a estação do nosso casamento, tanto para o bem quanto para o mal. Mas né? o natural, né? O natural corrompido, ele leva a gente para uma estação mais gelada sempre. Então, às vezes a gente acha que... A gente falou disso já nas semanas anteriores. Não, eu vou esperar, eu vou aguardar um pouquinho, eu não vou tomar uma decisão agora. Só que a gente está sempre em movimento. A gente falou um pouquinho sobre isso. Então, se você... E a gente também só sabe ajustar uma situação, a gente só sabe corrigir uma rota se a gente sabe para onde a gente está indo. Se a gente não sabe, se a gente simplesmente está indo, né, a tendência natural é que a gente não melhore, é que a gente piore. Né? E todos nós, nós dois mesmo, eu e a Aline, a gente está usando isso para refletir sobre situações da nossa vida que precisam de ajuste, que precisam... Essa semana mesmo a gente conversou e já iniciamos coisas que a gente já poderia ter feito há mais tempo e por causa que a gente está revendo esse tema e a gente está conversando mais sobre isso, está estudando mais sobre isso, a gente está tomando ações que no momento são mais duras, né? Eu estava na apostila, ela fala assim sobre as estações, que uma das frases que me marcou fala assim: a gente está colhendo hoje
frutos de um trabalho duro que foi feito antes. Então, assim, para que a gente colha frutos bons e saudáveis e viva uma vida de prazer e uma vida, a gente fala abençoada como se só Deus tivesse a responsabilidade, a gente falou um pouquinho disso, mas a parte do trabalho é nossa, e se a gente não tiver, se a gente não se empenhar em fazer um trabalho duro mesmo, os frutos que virão, eles não vão ser tão bons assim. Então, precisa de trabalho, precisa de esforço, precisa de tempo. E é isso que eu estou chamando a atenção de vocês e vou chamar sempre. A gente precisa dedicar um pouco de tempo para que a gente mude a estação da nossa vida, para que a gente mude o status, né, o clima da nossa casa, da nossa profissão, da vida com os nossos filhos. Então, é importante essa dedicação de tempo. A gente falou semana Rodrigo, passada. fala, Marcos. Só para complementar, onde ele diz, onde tem atitudes e ações, cabe a nós. Sim, Deus fornece tudo, né? Fornecedor de tudo para nos abençoar. Só se a gente não tiver atitudes e nós não tivermos as ações, vai ficar tudo na mesma. É isso que você, na realidade, está querendo passar, não é isso? Exatamente. A igreja, de modo geral, eu não sei quem de vocês foi criado na igreja tradicional, né? Eu fui. E a igreja tinha muito esse negócio assim, né, cara? Olha só, se alguma coisa não está funcionando bem, isso aqui é porque o diabo está atacando sua vida. Se as coisas, então você tem que orar, né? E assim, tudo é oração. Só que eu entendo até o princípio de você colocar a vida nas mãos de Deus, mas Deus não vai fazer o seu trabalho. Deus não vai cuidar da sua casa. Ele deu essa responsabilidade para mim e para você. Quando ele disse para Adão lá, olha, você vai deixar... Foi Adão, não, foi Abraão. Deixar pai e mãe e vai unir a sua mulher e vai se tornar um só. É você que se une ao outro, é você que torna uma nova família. A responsabilidade é nossa. Se as coisas vão bem, a responsabilidade, o mérito é nosso. E se as coisas vão mal, a responsabilidade é nossa. Deus está para nos dar direção, mas a ação é toda nossa. Com certeza. A gente falou semana passada, então, da primavera, né, que é uma estação maravilhosa, né, do casamento. Ao mesmo tempo, a gente também está vendo que toda estação, ela também traz riscos, né? Porque a gente viu, por exemplo, na primavera, tudo é maravilhoso, as emoções, né? A paixão, o amor está tão aflorado. Por outro lado, também acaba beirando ali uma percepção muito deturpada, idealista, de que não é a realidade, né? A gente vive uma rotina, a gente tem desafios, né? E talvez uma forma um pouco infantil de perceber as coisas, né? E, infelizmente, a gente vê casais que experimentam a primavera, né, no início ali do casamento e depois se deparam com uma realidade, por exemplo, a estação do outono, né, ou até o inverno. Ou acha que nunca vai passar, né? Aquela estação nunca vai... que aquilo vai ser permanente, mesmo sem a gente regar, sem a gente fazer o trabalho que é necessário para se manter o máximo possível naquela circunstância. E falamos também do inverno, né? Que é uma estação difícil, de desafios realmente, onde o casal enfrenta, né, talvez os seus piores momentos, né? E falamos da questão de como é importante a gente lembrar, né, que a gente tem uma responsabilidade e que Deus está conosco. E não importa a estação que a gente esteja vivendo, Deus nos capacita, nos dá as ferramentas, as possibilidades para a gente mudar a estação do casamento para uma estação mais agradável. E hoje a gente vai falar de uma estação, né, que todo mundo acho que gostaria de estar vivendo, né? É uma estação muito agradável, né? Que é a estação do verão, né? Eu não sei, a gente aqui no Brasil entende bem sobre verão, né? A gente entende pouco sobre inverno, mas muito sobre verão. Eu, particularmente, não gosto muito, gente, do calor. Mas, assim, a gente... É uma estação que convida a gente para uma vida mais ativa, mais alegre, né? O pessoal fala até que o povo brasileiro é alegre porque a gente vive praticamente o ano inteiro na estação do verão, né? A gente pouco conhece o inverno, né? Que dirá a primavera, né? A gente vê umas florezinhas, assim, outono também muito difícil. As nossas estações não são tão marcadas, mas quando a gente está no verão, de fato, a gente
tem mais possibilidades, né, de fazer coisas ao ar livre, de passear, de fazer, né, coisas que de alguma maneira trazem assim, uma sensação agradável. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verão. E aí, para a gente começar, a gente queria usar esse aplicativo aí com vocês. A gente colocou um link lá no grupo. Vamos dar a direção e depois, que acho que você, quando você sair, você consegue ouvir. Mas o som continua. O celular continua, tá? É só você ir lá no seu WhatsApp, aí você vai clicar no link, mas o Zoom vai continuar. Quem estiver usando o computador e quiser usar o celular para usar esse aplicativo, é interessante, tá? Mas é o seguinte, a gente queria que vocês pensassem em palavras que descrevessem sentimentos, pensamentos e ações, né, atitudes do verão. Quando a gente pensa no verão como uma estação do casamento, quais palavras vêm à mente de vocês, tá? Então vamos lá. A gente vai. Pode clicar lá. Deixa eu compartilhar aqui. A tela. Peraí. Cadê o Cleber aqui? Está pedindo código para mim aqui. Tá pedindo um código. Isso, o código é EBD Casais. Tá? Ele não aceitou. Pode ser maiúsculo e minúsculo ou tudo normal? Como é que é? Olha, aqui eu coloquei tudo maiúsculo. Já não tem que iniciar? Vamos ver aqui. Já fica em maiúsculo mesmo, não precisa... EBD Casais. Vê se vocês conseguem aí. Vou até voltar aqui, só para iniciar. Clica. Clica lá no evento. Aqui? Vamos entrar de novo. Iniciar o evento lá. Em progresso, está funcionando. Clica aí. A minha aqui está pedindo para me logar. Tem que logar? Não precisa logar, não. Você botou para logar? Não, não tem isso. Não precisa logar, não. Alguém conseguiu, tentar. gente? Sim, tinha que logar com o Google ou com alguma conta. Nós Isso, conseguimos tem que logar. entrar tendo que logar o Facebook ou o Google. Por que está arriscado? Não sei. A gente talvez tenha anotado. Eu conectei só colocando o código EBD Casais. Então beleza. Não é para logar, não. Vocês podem escrever mais de uma, tá? Não precisa... Eu não sei se vocês... Eu também consegui logar sem entrar sem logar nada. Basta só o código, né? Positivo. Se vocês perceberem aí depois, olha só, as palavras estão surgindo para nós aqui na nossa tela, tá vendo? Quem já botou, pode pôr outras palavras, tá? Alegria. Alegria, calor, felicidade, abraços, união. Aglomeração não pode, gente. É o que todo mundo está querendo. Todo mundo está querendo, o mais rápido possível, né? Como é que eu vou? Beleza. Fervor, sentimento de alegria. Tá. Porque tá todo mundo vendo. A gente tem que ter 2 monitores. Né? Proatividade, ações, união, felicidade. Ele coloca, o que eu acho legal desse aplicativo, ele coloca as palavras que são mais recorrentes em tamanho maior. Então, alegria está maior, felicidade, amor. Aí tem um monte. Ali é calor também, aqui está escrito diferente. Liberdade, parceria é importante. Nossa, tá legal. Livre, beijos e abraços, realização, vontade. Vocês estão acompanhando? Vocês conseguem ver a nossa tela aí? Sim, está vendo. Uhum. Férias é importante. Aliás, gente, uma coisa, enquanto o pessoal já está mais ou menos, acho que está acabando de escrever aí, mas uma das coisas que eu valorizo muito é um tempo de férias, um tempo de
Não necessariamente de você viajar para longe, gastar um caminhão de dinheiro, mas um tempo de descanso, um tempo só de ficar junto. Assim, sem aquela rotina e de preferência, se for possível, não em casa, né? Mas é extremamente importante. Ele vai fazendo ao redor, tá vendo? As palavras mais escritas é alegria, união, felicidade, amor, paixão, calor, que está no centro. Filho, faz favor com o papai. Pega aquela caixinha redondinha que está lá no meu quarto, a caixinha de som redondinho, por favor. Bom, legal. Vamos seguir. Já... Legal, gente. Depois a gente volta lá e vê como é que... Pode deixar o aplicativo aberto aí e voltar para o Zoom aqui para a gente voltar aqui para cá. Legal. Isso tudo que vocês colocaram aí, de fato, realmente é o verão, né? Todas essas palavras têm a ver com o verão. É uma estação, né, de realmente alegria, acho que é uma coisa principal, né? É uma estação muito agradável, que eu acho que todos nós, né, queremos que o nosso casamento esteja. E hoje a gente vai descobrir um pouco de como a gente pode manter o nosso casamento, como a gente pode trabalhar para que o nosso casamento experimente essa estação, né? Mas aí a gente colocou aí, até lá na apostila, a gente colocou uns quadrinhos que fazem um resumo bem legal de cada estação. Não sei se vocês observaram isso lá no material da apostila. Ele coloca de uma forma bem resumida, né? Quais são as emoções, quais são as atitudes, quais são as ações, né? E como é o clima, né, do casamento. Ele faz esse resumo que é bem interessante, né? Então ele coloca lá as emoções: felicidade, satisfação, realização, união, né? Então são as principais emoções do casamento, né? Deixa eu botar aqui. Nessa estação. As atitudes, né? Então, confiança, compromisso em crescer, tranquilidade. Todo mundo quer isso, né, gente? A gente ficou ouvindo, oh, meu Deus, queria viver. E é claro, todo mundo está ouvindo? Fala alguém aí, gente, só pra gente, a gente mudou a configuração de som nossa aqui. Só alguém aí. Fala aí, Marquinhos. Tá ok. Alô. Perfeito aí? Tá bom, beleza. Vou ajeitar aqui. Tá ótimo. Tá, beleza. Pode continuar, amor, enquanto isso eu seguro. E assim, quando a gente pensa, né, nisso, é claro que a gente quer que o nosso casamento fique realmente o tempo, experimente, né, esses sentimentos, essas questões, né, tranquilidade, confiança, né, e como é importante isso no casamento, né, e a gente precisa pensar sobre isso porque, de fato, né, a gente tem essa capacidade de trabalhar em conjunto, tá, gente? Óbvio, não é um só trabalhar, mas os dois trabalharem, né, conversarem. Eu acho muito legal que a gente vai ver aqui de que maneira a gente pode, juntos, né, pensar de que maneira a gente pode trabalhar na estação do verão para trabalhar, né, para gerar no nosso casamento essa atmosfera do verão. Essa atmosfera de confiança, né, de tranquilidade. Então, assim, e aí tem as ações, né, que é justamente isso. Se a gente quer que o nosso casamento esteja, né, no verão, na estação do verão, a gente tem aí quatro itens que eu acho muito importante a gente falar de cada um deles. A gente até tem falado, mas acho que é legal a gente relembrar, né? Comunicar-se de forma construtiva. O que vocês entendem que é uma comunicação construtiva? Quem gostaria de falar aí sobre isso? Ou até exemplos que vocês experimentaram, né? Que a gente percebeu que aquilo não estava funcionando legal, ajustou e aí tá colhendo fruto disso. Fala, Edivânia. Você pode abrir seu microfone. Não abriu, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, foi. Bom dia, paz. Olá, Rodrigo. Bom dia, Aline. Bom dia. Fala, Zé. Construtivo, eu acho que é quando a gente percebe que tem algo que é errado e que pode melhorar com palavras, com conhecimento, com sabedoria, com carinho, né? A gente conversar com o cônjuge e ele ali aceitar e
com muita clareza, né? Como o nosso bispo fala, tudo com muita clareza. Eu acho que é simples assim. Tem mais alguém que queria falar sobre comunicação construtiva? O que vocês entendem que seria comunicação construtiva? Vai, Fernandinha. Bom dia, gente. A paz para todo mundo. Eu acho que a comunicação de forma construtiva é um reforço positivo, né? É você enaltecer as qualidades do seu cônjuge. Porque, infelizmente, a gente, com uma certa facilidade, a gente tende a levar as coisas para um lado negativo. E quando você trabalha de forma construtiva, você reforça aquilo que o seu casamento tem de bom, que o seu cônjuge tem de bom. E aí você, fazendo essa atitude, certamente ele vai te dar um retorno. E assim, acho que isso tudo vai na vida da gente, né? Principalmente no nosso casamento, criação de filhos e tudo mais. Legal. Alguém mais quer falar? Deixa eu ver nas outras páginas aqui. É porque, assim, parece uma coisa boba ou até um pouco redundante, né? Mas, de fato, a comunicação, a gente fala assim, é importante a comunicação, é importante a gente se comunicar. Mas, às vezes, a comunicação ela pode ser muito prejudicial. Ou truncada, né? Porque, muitas das vezes, a gente fala de comunicação, mas a gente comunica do jeito que a gente está acostumado a tratar, o que a gente gostaria de ser tratado, de ser extremamente natural. E quando a gente normalmente é bem diferente do outro. Então, uma informação que para a gente seria suficiente, principalmente as mulheres às vezes são mais sensíveis ou pegam as coisas mais no ar. E os homens tudo tapado. Eu me incluo muito nisso. Que quantas vezes você, homem, já sua esposa falou assim, mas olha só, eu não sei o que aconteceu, e você não percebeu? Não, nós não percebemos, a gente não viu, você não percebeu que eu dei aquela dica para você? Não, a gente não percebeu, ficou para trás. E aí, às vezes, a esposa fica chateada, não pegou aquela deixa que você deu ali para você apoiá-la em alguma coisa. Por qualquer motivo, você furou, e acontece muito isso. E a comunicação está acontecendo, mas cada um na sua frequência. A gente já falou disso outras vezes, né? Senão a gente vai estender. É questão, né, de a gente ter uma comunicação aberta, né? Falar dos temas, né, que a gente... Das dificuldades, né? Do que a gente... Falar das coisas... Muitas das vezes a gente tem como é que fala? Um constrangimento extremo para falar com o cônjuge a respeito de um assunto mais complicado. Adriana, você quer falar? Você está com a canetinha aí? É isso, Adriana? Não? Ah, tá. A gente tem um constrangimento extremo de falar com o cônjuge sobre algo que não está funcionando bem, ou sobre alguma coisa que você ficou chateado e triste. A gente acha que o outro tem que entender milagrosamente por uma revelação do Espírito Santo. Né? E não acontece, o trabalho é nosso. E a gente tem que descobrir, né, nessa comunicação, nessa habilidade de comunicar, o momento certo, né, para a gente falar, a hora certa. Outro dia eu ouvi uma psicóloga falando, até orientando casais mesmo, ela estava falando assim, como é que o homem e a mulher funcionam de maneiras diferentes, por exemplo, quando a gente chega em casa com algum problema. Né? Em geral, outro dia eu até comentei isso com o Rodrigo, em geral... Quando a mulher chega em casa, né, e ela está vivendo algum problema, ou viveu algum problema no trabalho, e ela vai falar alguma coisa com o homem, e eu vejo muito isso. Quando ela falou isso, a gente falou, gente, meu marido, é nós. Porque como a gente funciona, realmente é muito parecido. Assim, o que ela colocou como padrão de homem e mulher, pelo menos aqui em casa eu vejo bastante. E às vezes eu chego em casa com um problema, vou falar alguma coisa com o Rodrigo, e ele fala assim, mas olha só, você tem que pensar nessa coisa. Aí ele já vem trazendo a solução para aquele problema, entendeu? Tipo assim, não, mas você não tinha que ter feito isso. Por que não? Você tem que pensar dessa maneira. E às vezes eu falo assim, não quero a solução. Só quer ouvir. Eu quero só que ele me ouça, me abrace, me console, né? A mulher é assim. Às vezes a gente chega em casa, né, com um problema, a gente quer só que o marido escute, né? Como um amigo. Gente, um casal precisa ser amigo. Né? Isso é uma coisa assim que a gente vê demais acontecendo e em nome de Jesus tem algum casal aqui que está vivendo talvez essa distância, essa dificuldade, né, na comunicação. A gente quer encorajar você a cultivar essa amizade. Nós precisamos ser amigos.
Às vezes a gente escuta pessoas que falam assim, meu Deus, eu não posso falar isso para meu marido, eu não tenho coragem de falar isso para ele. Ou a mulher falando, né, o homem falando da mulher, isso é muito ruim. Mas, assim, ela falou dessa questão de como o homem e a mulher também tem uma coisa. O marido, às vezes, chega em casa e ele está vivendo um problema, e aí a gente pergunta para o marido, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí ele fala assim, não, tá tudo bem. E a gente sabe que não tá bem porque a gente conhece, né, o nosso marido, a gente sabe que ele não tá bem. E aí a gente também fica, mulher tem essa coisa, vamos conversar, não, me conta o que aconteceu, e não sei o que. Aí a gente fica também querendo, porque a gente quer falar, como a gente fala abertamente, a gente acha, e às vezes também a gente precisa também de um tempo, às vezes naquele momento, e aí você pode dizer para ele assim, olha só, tudo bem, eu sei que não tá tudo bem, a hora que você quiser conversar, eu vou estar aqui, mas a gente dá esse tempo, esse espaço também para o homem. Às vezes ele não quer falar naquele momento, deixa ele elaborar aquilo, depois num outro momento ele pode falar. Eu achei tão interessante que realmente às vezes a gente funciona, né? Nossa, graças a Deus, Deus fez a gente diferente, glória a Deus por isso. O nosso trabalho é descobrir que nós somos diferentes e como a gente pode pensar em estratégias para que as nossas diferenças não se tornem problemas, não se tornem conflitos, mas que as nossas diferenças nos ajudem a realmente um complementar o outro, suportar o outro. É isso que a gente está falando aqui. O outro ponto aí, que eu já até acabei tocando, é isso, aceitar as diferenças. Como é que vocês enxergam isso no casamento? Aceitar que nós somos diferentes. Para vocês, o que isso significa? Quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Como é que você enxerga isso? Ou até falar um pouquinho da sua experiência, as dificuldades da gente lidar com isso, porque isso não é simples, tá, gente? É muito difícil. Mas uma coisa que é importantíssima, quando você... Puxa, a gente não vai ter tempo de falar hoje, mas eu quero falar para vocês de características comportamentais. Possivelmente na semana que vem eu vou encaixar isso no meio do... Marquinhos até tinha dado uma sugestão de a gente começar antes. Vou deixar no grupo aqui um questionário. Vou tentar elaborar isso para ver se a gente poderia começar antes, porque a gente acaba queria incluir um pouquinho mais de conteúdo, mas fica apertado no tempo, tá? Mas quando a gente consegue perceber, quando você entende como o outro funciona, meu esposo é mais assim, a característica dele. Você consegue primeiro entender como ele funciona e as respostas que ele traz para você, mas você também consegue comunicar de forma mais eficaz. E isso, a gente deveria aprender isso com o tempo, mas o que acontece, infelizmente, a gente quer que o outro funcione do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Então, a gente não aceita que ele seja assim. Eu não aceito que o meu marido seja calado. Eu não aceito que ele seja mais pacato, mais monótono. Eu queria que ele fosse mais agitado. E aí, deixa eu te dar uma notícia triste, né? A gente, você e eu, a gente errou no processo de seleção, né? Lá atrás, na contratação, né? Então, não tem agora. Agora já foi, já contratou. Agora a empresa está funcionando. Então, Rodrigo, a gente acaba procurando pessoas que... É impressionante. A psicologia fala assim, que às vezes a característica que mais atrai a gente no outro, depois de um tempo, se torna aquilo que a gente mais incomoda. Né? Por exemplo, o Rodrigo... Rodrigo? Peraí, Marquinhos, já vou deixar você falar. O Rodrigo sempre foi uma pessoa muito expansiva. Eu achava isso um barato quando a gente começou a namorar. Eu achava que eu era mais tímida, sempre fui mais tímida. Depois isso passou a me incomodar. Porque, tipo assim, eu ia nos lugares com ele, aí ele beijava todo mundo, aí eu ficava, não precisa beijar todo mundo, né? Porque eu sou tímida, às vezes eu não conhecia as pessoas. Aquilo passou a me incomodar. E, em geral, é assim. Aquilo que a gente que mais admira no outro, depois se torna uma coisa que a gente não gosta, né? Fala, Marcos. Esse é um dos fatores que a gente consegue enxergar durante a conversa com alguns casais, que depois de você se apaixonar por esse sentimento que seja, por esse detalhe do outro e tudo mais, você começa a manter uma certa distância, começa a criticar e aí entra num problema. Você começa a querer mudar ele. Você começa a querer que ele faça de maneira diferente. Aí começam os maiores problemas, um dos maiores problemas do relacionamento do casal é esse.
o casal, é o cônjuge querer mudar o outro. Dentro de um princípio que você conheceu ele, você se apaixonou por ele, em cima daquele detalhe, em cima daquela, né? Como você falou aí, você descobriu o Rodrigo para a tua vida, aquele olhinho brilhou, a hora do clique. Brilhou dessa. Mas isso aí é nítido. A gente consegue ver que a grande maioria dos casais tem esse tipo de problema, entendeu? É verdade, porque é justamente isso. O que mais a gente admira no outro, depois se torna o que a gente mais repele, o que a gente não gosta e o que a gente quer mudar. Né? Só que realmente o convite de Deus para nós e para mim, Peixe quer falar, é a gente aceitar. Peixe, depois, quem é que está aí? Eduardo. Caramba, tá longe. Tá, vai. Então vai Peixe, depois Eduardo. Pastor Rodrigo, eu vejo assim, bom dia para todos, né? Com o decorrer do tempo, os casais, as pessoas vão se moldando. De fato, cada um tem uma característica. Aqui no caso, aqui eu e a Ana Cláudia. Eu sou a pessoa mais extrovertida. No nosso relacionamento, o que precisou acontecer? E a minha ficha caiu, que eu estava muito acelerado. E a Ana Cláudia, em alguns momentos, ela estava com o freio de mão puxado. E para nós caminharmos juntos em todos os sentidos, eu precisei recuar. A Ana Cláudia deu uma acelerada para nós caminharmos juntos. Por quê? Porque do jeito que estava, nós não estávamos em harmonia e sintonia. Então, o casal precisa cair a ficha que fala assim, cara, tudo bem, ele não pode entrar, reconhecer, ele não pode entrar naquela situação de falar assim, você não me conheceu assim? Você não se apaixonou por mim assim? Então, porque agora eu tenho que mudar? E a mudança, ela não é unilateral. Ela precisa ser harmoniosa. A Ana Cláudia falou, não, de fato, para nós caminharmos juntos, eu preciso... Não tem aquele casal que caminha no shopping? Quem caminha mais no shopping, o homem ou a mulher? Que gosta de visualizar as vitrines? A mulher. Então, precisa haver uma harmonia, uma sintonia. Mas, com o tempo, a ficha vai caindo. É uma convergência, né, Peixe? É uma convergência. Os dois saem dos pontos onde estão e começam a convergir para um único caminho. Fechou? Eduardo. Fechou. Valeu, Peixe. Vai, Eduardo. Bom dia para todos. Rodrigo, a gente lidar com as diferenças do cônjuge, né, do parceiro, é muito complicado, é um desafio, né, na verdade. E aqui a gente tem tinha inicialmente assim mais dificuldade porque eu sou muito calado, eu sou muito introvertido, muito quieto, e a minha esposa, ela é acelerada e ela gosta muito de dividir tudo. E eu, no início, eu estava com essa pegada de que, poxa, me conheceu assim, me admirou dessa maneira, então eu acho, mas não funcionou. Eu percebi que os nossos problemas não estavam sendo resolvidos com esse posicionamento. Então, convergir para um ponto comum foi a solução que deu uma convivência para a gente mais harmoniosa. Eu entendi que eu tive que ir em direção a ela para que a nossa comunicação dentro de casa, a nossa parceria fosse maior e que ela se sentisse... Porque muitas das vezes eu ficar calado, ela interpretava de uma maneira ruim. Ela interpretava falta de parceria, falta de comunicação, falta de amor, e na verdade não era isso, era uma característica. Só que isso não estava fazendo bem para o nosso casamento. E eu entendi de que eu tinha que ir em direção a ela, ou seja, se ela está... Eu precisava acelerar um pouquinho mais o meu passo para ela se sentir amada, para ela se sentir que eu tinha ela como parceira. Quer dizer, eu tive que sair do lugar. Eu percebi que se eu ficasse no mesmo lugar, mantendo uma posição, eu não ia conseguir resolver esse problema que a gente estava tendo na comunicação. E as coisas melhoraram quando eu resolvi sair do meu lugar e ir em direção a ela, em direção a tentar me igualar ou me aproximar. Igualar eu não vou conseguir nunca, né? Mas tentar me aproximar do que ela considera parceria no casamento. Assim a gente conseguiu chegar numa harmonia maior, assim, na nossa convivência. É importante, Eduardo,
a gente lembrar que quando ela começou a conhecer você mais calada, a percepção dela também já muda. Ah, não, ele é assim, daqui a pouquinho... E você, foi o que o Peixe falou, né? Acelerar mais um pouquinho. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitos casais, a pessoa se esconde atrás dessa característica. E isso é uma coisa que precisa ser cuidada, tá? Mas, não, pô, eu sou assim, então eu vou ficar aqui porque eu sou assim. E a gente se esconde atrás disso para evitar tratar de uma coisa que precisa ser tratada, evitar resolver um problema que precisa ser resolvido. É síndrome da Gabriela. Marcelo quer falar ali. Vai, Marcelinho. Bom dia, gente. Bom dia. O que eu acho mais legal disso tudo aí é que, pelo menos aqui no meu caso, meio da Fernanda, que se comparar do início até hoje, que eu comecei a gostar, né, principalmente a comer de comidas que ela comia. Então, quer dizer, eu comecei a integrar e a adequar alguns comportamentos que eu não tinha e comecei a ter hoje em dia. Então, acho que o mais legal de tudo é isso, que você passa realmente a mudar até mesmo o que você come, até para você estar junto com a sua esposa, começa a gostar, inclusive, e que você começa a ter outros tipos de atitude, fazendo com que você mesmo integre, ou até mesmo se adeque, né, o jeito de ser da tua esposa. Então, acho que, querendo ou não, vai passando o tempo e você vai querendo, e vocês vão tendo uma sintonia assim tão grande que vocês começam a fazer praticamente as mesmas coisas, não porque um está agradando o outro, não. É porque os dois querem estar juntos e estão gostando de estar junto e fazendo aquilo junto. Show, é verdade. Eu aprendi, né? Acho que cada um de nós aprendeu a gostar de comer coisas e fazer coisas que só o outro fazia. Não né? aprendeu muito. Eu não como camarão nem amarrado, e ela adora. Mas não como camarão mesmo. Tem coisa que não dá jeito. É milho. Para mim, é fígado. Todo mundo. Só uma coisa rapidinho, prometo. O que eu acho interessante, assim, que quando realmente a gente põe em prática o que diz a palavra de Deus, e eu já até falei aqui anteriormente, que eu tinha muito desejo de fazer devocional de casais. E essa semana a gente passou uma prova bem grande, e numa das nossas leituras falava justamente das diferenças de casamento. E aí, nessa prova, leitura anterior, e nessa prova que a gente passou essa semana, a gente teve até umas DRzinhas básicas, foi tão interessante que teve um momento que a gente estava no auge, assim, daquela discussão maravilhosa, abençoada. Aí o Senhor falou no meu coração assim, se lembra da leitura que eu falei, que eu fiz ele da maneira que eu queria que ele fosse? Então, assim, gente, como essas leituras mexem com a gente e transformam o nosso eu. Porque, assim, senão eu ia continuar estressada com os meus pensamentos, e aí o Espírito Santo vem e fala comigo assim, eu fiz ele do jeito que eu queria que ele fosse. Então, tipo, aí na mesma hora, assim, eu acordei. Então, é tão importante, não parece nada não, que tudo que você fizer em prol do seu cônjuge, do seu casamento, baseado na palavra, esse devocional tem ajudado a gente demais, assim, não parece nada não, você já começa o dia caminhando conforme diz a palavra de Deus e abrindo os teus horizontes para você não olhar só para o teu eu. Mas eu falei demais, tchau. Valeu! Isso aí. Vamos seguir aqui para os outros pontos. Foi legal até a Fernanda comentar isso, porque ele fala justamente assim, de características de casamentos que estão na estação do verão. Então, a gente já falou da comunicação construtiva, essa é uma característica, em geral, os casamentos que estão no verão conseguem ter uma comunicação positiva, a questão do aceitar as diferenças, casais que conseguem ficar no verão são casais que já conseguem aceitar que o outro não é como, né, ele ou ela, né, aceitam as diferenças. O outro ponto é esse aí, Fernanda, que você colocou, a disposição de crescer junto, né, de crescer espiritualmente, de investir como casal na vida espiritual, né? E aí a gente está falando, né, de oração juntos, de leitura, né, da palavra juntos, leitura de um livro. E o outro ponto que ele fala é crescimento mesmo de conhecimento com relação ao casamento, investimento, né, em seminários de casais, em cursos, livros, em
cursos como esse que a gente está fazendo aqui, né, em que a gente está investindo, aprendendo sobre casamento. Então, ele fala desses 4 pontos aí que são importantes, né? Comunicação positiva, construtiva, aceitar as diferenças, investimento em conhecimento, em aprender sobre casamento, seja através de seminários, livros, e, o último, crescer espiritualmente. Então, pensando nisso, vamos fazer lá Vamos fazer aqui mais uma atividade? Lá no Bookclub. Vocês vão de novo clicar lá naquele link. Enquanto a gente vai para lá, existe um tabu muito... Tem que compartilhar a tela. Existe um tabu bastante grande em relação a isso. Casais que têm vergonha de orar junto. Casais que têm dificuldade de compartilhar, assim, até quando não tá bem com Deus, assim, ou tá com uma crise com Deus, com pensamento. A esposa não sabe, a gente não compartilha isso. É importante demais esse crescimento ser em paralelo, né? Ou então, às vezes acontece um casal, um cônjuge, a esposa vai embora, ela está fluindo em Deus, ela está aprendendo, ela está em comunhão com Deus, e o marido ficou lá atrás e gera uma distorção muito grande. Fala. Vamos lá, gente. Cliquem aí no link. A gente colocou essa pergunta aí. Para você, quão importantes são essas ações do verão? Então, você vai classificar. É só clicar de novo lá naquele link que já vai aparecer aí para vocês classificarem, né? A gente sabe que todas elas são muito importantes. Não, é relevância para você. Como é que isso é mais relevante? Pode pontuar aí. Tem que arrastar o... eu não sei como é que aparece, mas eu acho que é... Sou eu mesmo. O máximo tem que dar 100, né? Isso. Eu não sei se é 100 ou 10. É 100 ou 10? Ultrapassa a casa dos 10, entendeu? Então é melhor botar um parâmetro de 10. Não, então, é de 0 a 10 aí para cada uma dessas... Para cada uma dessas perguntas, para você, o que é mais relevante? Beleza. Aí acho que é melhor. Já está no resultado, né? Isso aqui eu queria tirar. Como é que eu apago? Isso aqui também pelo Zoom. Não, Estão conseguindo, gente, responder aí? Sim. Beleza, estamos sim. Um pouquinho vocês dois. Acho legal. Fecha o microfone para a gente não ouvir. Mas pensem aí para vocês o que é importante. Aline, eu cheguei tarde, estou perdida aqui. O link... Vivi, tem um link no WhatsApp, no grupo, que entra nesse aplicativo que a gente está respondendo essas perguntas agora. Ah, sim, então. Achei que era isso mesmo. Mas eu não consegui entrar, não. Tem um códigozinho, EBD Casais. Só para citar isso. Vê se tu consegue. Rodrigo, no caso tem que ser 100 pontos cada um. Se colocar 10, não vai... A tela que aparece para nós aqui é diferente. Então é de 0 a 100, gente. Mas vamos tratar como dezena, tá? Ou dá 20, 30, 40, 50 ou 60. Não, é para somar 100. É para você escalonar. Isso, para você escalonar. Tem que dar um total de 100. Isso. As perguntas, elas juntas, tem que dar um total de 100. Isso, então, qual é a prioridade? Isso aí. Legal. Então, tá ganhando crescer espiritualmente. Depois, comunicar-se de forma construtiva, aceitar diferenças. No teste, você deve ter clicado em outra coisa, porque no teste que a gente fez era outra coisa. A gente também está aprendendo, gente, a usar esse aplicativo. Mas a ideia é essa, da gente ver o que para a gente é mais importante. Essas 4 ações são fundamentais para que a gente possa ter aí o nosso casamento aí na estação do verão, né? Viu ali, ó, o desenho? Já é mais uma coisa aqui. Aonde você botou isso? Não, quando você vem aqui anotar, aí ele bota assim, porque você está falando coisa, você pode falar, olha aqui, gente, ganhou esse. Tá. Perdeu. Legal. Você não sabia. Isso eu já sabia, você não sabia aí aqui. Mas isso é do Zoom ou é do Zoom? Porque você está compartilhando tela, na hora que você compartilha. Aqui já foi, hein? Já fizemos aqui, hein? Já foi? Quem é que está ainda aí? Ó, tá, para aí, crescer espiritualmente e comunicar-se de forma construtiva. Aí, se você olhar a nossa tela, aí você vai ver os resultados. Deixa eu deixar isso.
Muito legal, gente. A ideia é essa mesmo, é vocês refletirem, né, sobre isso, o quão isso é importante, né? Essas 4 coisas são fundamentais, são essenciais para a gente manter aí nosso casamento no verão. Mas, até agora, crescer espiritualmente, né? Muito legal, isso mesmo. Muito, muito importante. Até a Bíblia fala sobre isso, né? A gente colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, né, vão se ajustando. É aquela ilustração da blusa, né, que a gente faz quando o Guilherme faz isso direto aqui em casa. Ele botou os botões errados. Né? Agora não mais, né? Mas já fez muito, né? De botar o primeiro errado aí bota a camisa toda errada, aí tem que tirar tudo e colocar o primeiro certo, né? É isso. A gente na nossa vida, a gente priorizar Deus, com certeza é um grande passo, né? Mas todas essas coisas são muito importantes. Também não podem ficar... Né? Todo mundo respondeu? A gente ficou... dá para ver o resultado aí? Deixa eu ver se eu consigo arrastar. A gente está com o maior desafio é crescer espiritualmente e depois comunicar-se de forma efetiva. E a gente, racionalmente, concorda com isso plenamente, tá? E deixa eu só chamar a atenção para uma coisa, a gente colocou de forma geral aqui, participar de seminário como o menor item. Eu não sei por que isso acontece. Eu acho que realmente ele não é o mais relevante, mas ele também é o menos lembrado. A gente, e não é só para casais, a gente na nossa vida acaba dando menos importância para aquilo que vai ter resultado futuro, para uma coisa que é só um plantio intencional agora, do que efetivamente alguma coisa que você vai plantar agora e vai ter resultado agora. Se você começar a mudar sua comunicação hoje, seu casamento melhora hoje, amanhã. Mas se você fizer um curso, não necessariamente as coisas começam a mudar, porque a gente não aplica, porque a gente não se dedica ao que a gente poderia. Não Vamos sai seguir. não, gente. Fica aí no aplicativo. Vamos agora. Rodrigo, eu acho que o crescer espiritualmente, ele engloba essa parte do buscar conhecimento. De repente está por dentro do crescer espiritualmente, entendeu? Entendi. Eu não acho que seja muito assim, mas eu entendo o que você fala. Vamos para a próxima aqui. Vou pular a pergunta aqui. Estou cheio de desenho. Pode falar. Agora, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho do outono, né, que é uma outra estação. Então, a gente vai fazer basicamente a primeira atividade que a gente fez. Falar de palavras que lembrem, né, sentimentos, pensamentos e ações do outono. Então, podem ir colocando palavras. Já virou para vocês aí a tela? Ela vira automático, tá? Se você tiver no aplicativo. Tá rolando já, que eu tô vendo a gente colocar coisa aqui. Essas setinhas. Não sei. Pode ser que seja... Ele tem formas de resultados diferentes. Mudanças, solidão, falta de vontade, estagnação. Apreensão, equilíbrio, incerteza, indiferença, apreensão, né? Já falamos. Pausa. Silêncio. Silêncio. Frieza. Recomeço de metas. Que está mais em evidência. Silêncio, mudanças, afastamento. Solidão. Olha só que doido, gente, quando vocês escrevem aí. Como é que pode? É muito possível você viver solidão dentro de um relacionamento, dentro de uma família. Não vou nem restringir ao casamento. Como é curioso isso, a gente ouvir, a gente perceber esse distanciamento e afastamento
dentro de um relacionamento que só pode acontecer com mais de uma pessoa. É bem doido isso. Como é que acontece isso? Por que acontece isso? É curioso e a gente tem que estar atento. Gente, coisas que, assim, enquanto vocês acabam de escrever, que eu tenho aprendido é o poder da gente colocar as coisas num papel, que a gente consegue ver, né? O porquê que está acontecendo e uma das coisas que todo mundo está indo, né? Vou voltar aqui a minha tela, pelo menos. O que eu acho interessante, né, da gente pensar é que o outono ele é uma estação que antecede o inverno, né? Então, assim, no casamento, né, que eu estou falando, porque, assim, a gente começa a ver no outono sinais de que o casamento não está muito bem. Mas nem sempre a gente consegue perceber logo no início. Quando a gente está no inverno, é claro, aquilo fica muito claro, né? A gente sabe que as coisas não estão bem. Mas quando a gente está no outono, as coisas começam a sair ali do rumo, a gente começa a ter um desconforto, né? Mas muitas vezes os casais nem sabem ao certo que não conseguem identificar logo de cara, né? Ô, Aline? Diga, Marcão. Uma das características da estação do inverno é a capacidade de resolver os confrontos em conjunto, né? Isso é fato. Não é porque está no verão, está tudo bem, que não tem confronto, não tem conflito, mas é a capacidade de resolver da melhor maneira possível. Já o inverno não, é uma característica. Você já não consegue resolver o confronto que vai aparecer, ou o conflito que seja, de forma harmoniosa. Um começa a levar para um lado, ou começa a levar para o outro. Isso é uma característica que, quando acontece, você tem que ficar em alerta. Porque aí começa você perceber que não tem alguma coisa dando errado, entendeu? Mas eu acho que você falou de uma coisa que é extremamente importante, Marco. Acho que a maior característica aqui, pelo menos para mim, é a chegada do outono, é a sutileza e a forma silenciosa como ele chega. As pessoas vão vivendo e assim, nada maior aconteceu, mas a gente acaba percebendo que a coisa não está igual. E às vezes, pela falta de comunicação ou pela falta de transparência, é normal, é assim mesmo, e a gente acaba, então, não se dando conta ou não fazendo nada para sair dali. Né? Essa sutileza, essa forma silenciosa. E, às vezes, o que acontece é que quando a gente, pastor, alguém vem procurar, quando a coisa já degringolou. Mas aí você fala assim, não, mas quando começou? Não, aí a pessoa volta, principalmente as mulheres, né, que tem uma característica incrível, né, as memórias mais doidas possíveis. Não, esse negócio começou porque 2 anos atrás ele fez isso. Não, mas assim, cara, então por que no 2 anos atrás, mais uma semana, mais um mês, vocês não trataram desse assunto? Ele era muito menor, ele era muito mais fácil de ser corrigido. Rodrigo, olha só, o simples fato de você dividir tudo do que você tem no casamento, você contribuir com informações, com decisões e tudo mais, e partindo do princípio que, como você falou, sem perceber, você começa a tomar decisões sem perguntar a ela começa a tomar decisões sem te perguntar. As coisas pequenas, não são coisas grandes, não. Porque nas coisas grandes, vamos ser bem sinceros, o senhor vai estar dentro, né, vai participar, e vocês vão dividir as opiniões. Mas nas pequenas coisas que você começa a decidir por ela, e ela por você, você começa a entrar no inverno e a coisa vai aumentando, até você chegar 2 anos depois e perguntar, caramba, onde é que nós erramos? Entendeu? É mais ou menos por aí. Eu acho legal, até isso está lá na apostila, tá, gente? No resuminho que ele faz lá, ele coloca assim, na estação do outono há uma sensação de desunião. Um dos cônjuges, ou ambos, começam a se sentir abandonados. É aquela fala que a gente escuta muito, ele não liga para mim, ela não liga para mim, ele não se importa comigo. Isso é um sinal de que o casamento está indo para a estação do outono. Os casais percebem a existência de alguns problemas que eles não estão enfrentando com honestidade. Parece que estão separados emocionalmente e cada um tem a tendência de culpar o outro.
né? Isso é algo também, uma chave aí para um casamento que está indo para uma estação ou do outono ou do inverno, esse hábito, essa ação de culpar o outro, né? Porque isso é um vitimismo, né? Você, eu vivo isso porque ele não faz isso, né? Sempre a culpa é do outro, nunca é nossa, né? Só que assim, a gente já tem falado sobre isso, a gente tem que olhar para a gente, assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel diante daquilo que a gente está vivendo, né? E aí ele fala, se eles ficarem na estação do outono por determinado tempo, os amigos e familiares talvez estejam reparando algumas mudanças, né? Porque começa a ficar notório para as pessoas que o casal está distante, né? Está frio um com o outro, né? Uma das coisas que acontece isso, parece que começa na adolescência, tipo assim, eu dei uma deixa aqui para ela falar alguma coisa comigo. Aí ela não falou, aí eu também, aí a gente fica triste, fica emburrado e eu quero que ele, como é que fala? Ele preste atenção, que ele se ligue nisso. Se ele não perceber, eu que não vou falar nada. Eu lembro disso dos namoricos, né, as coisas de escola, era assim, né? Pô, ela tá te dando bola, ela tá te dando mole, a gente entra nessas coisas e ele te deu um toco, né? Também acontece do outro lado, né? Se ele não falou nada comigo, se ele não me pedir perdão, eu que não vou lá falar nada com ele. Os dois querendo falar um com o outro, mas não se falam. E a gente, por incrível que pareça, tem gente com 5 anos de casado, com 10, com 20, com 30, com 50 anos de casado, que muitas das vezes a gente toma essa atitude porque ela é humana. Porque a gente quer que o outro, ou ele sinta a mesma dor que a gente está sentindo, a gente quer que o outro, entre aspas, reconheça que ele que falhou, então ele que tem que vir pedir perdão. Então, mas, bem honestamente, é uma atitude muito infantil diante de um império que é a nossa família. A gente construiu algo enorme. E por causa de uma situação como essa, a gente acaba deixando isso ir corroendo. E eu sei que situações grandes acontecem, mas elas são minoria gigantesca. Os nossos relacionamentos são afetados de forma consistente pelas mínimas coisas que são frequentes, né? A gente não lida com aquilo, não lida com aquilo outro, não lida com aquilo outro. Daqui a pouco você enche o saco e explode, entendeu? E aí pronto, aí acabou. Eu acho que a gente tem que terminar já, que já são 10 horas. Mas, assim, a gente pensar sobre isso. O que eu queria incentivar vocês, gente, nosso tempo aqui realmente é muito pequeno. A gente vai avaliar se tem a possibilidade, quer dizer, a possibilidade ela existe, né? Então, se a maior parte da turma, a gente vai pôr um questionário, tá aí no Google. Não sei se agora eu estou saindo, a gente vai ter que correr para a igreja. Mas hoje, à tarde, ou sei lá, qualquer dia, a gente vai colocar, fica atento aí, para você responder. Se você toparia, por exemplo, começar um pouco mais cedo, para a gente ter um pouco mais de tempo, para ter um pouco mais de qualidade, né? E tem tanta coisa que a gente podia dividir, de experiência, de conhecimento mesmo, de ideias, que a gente acaba ficando restrito pelo tempo. Pode ser legal. Então, se a maior parte da turma, eu vou usar a maioria comum, né, 50% mais um, o pessoal quiser, a gente vai começar a sala um pouco mais cedo. Tá? Mas eu queria encorajar. É só para avisar para eles também, né? Desculpa, Aline. Só para avisar para eles que a gente está com essa ideia de aumentar o tempo por conta da quantidade de participantes, né? Hoje deu um pico aí de 58, que a gente quer que todo mundo, né? Se participe também um pouquinho, quem quiser, obviamente, né? Mas legal. Isso. Legal. Mas assim, gente, leiam o conteúdo da apostila, né? Eu acho que vai ajudar bastante para consolidar o que a gente está colocando aqui. Realmente a aula é mais para a gente falar de tópicos assim que a gente acha importante. Então, se vocês puderem juntos, né? Comecem aí essa semana esse passo, né? De crescer espiritualmente e buscar conhecimento juntos. Leiam juntos esse conteúdo da apostila. Busquem, né? De todos os dias, orar de manhã, ler a Bíblia juntos. Façam esse exercício, se vocês puderem, tiverem... Orar juntos. Exatamente. Uma coisa que a gente experimentou há muitos anos atrás, e vale para isso que a gente vai fazer agora, se esse conhecimento aqui, a gente vai desligar a sala, você vai ver o culto, possivelmente, você vai fazer alguma coisa. Se você não voltar nesse conhecimento, naquilo que a gente conversou, vai ficar como uma aula, como um negócio legal que aconteceu,
e não transforma nada. 10% daquilo que a gente conversou aqui é o que é retido para você aí. Então, precisa voltar. Alguém falou de estagnação. E você sair da estagnação é você movimentar esse conteúdo aí dentro de você para trazer transformação. Uma vez, alguns anos atrás, eu já não me lembro quantos anos tem, mas deve ter uns 5 ou 6 anos, a gente leu aquele livro, Uma Vida com Propósito. Juntos, a gente leu junto, cada um lia um parágrafo, eu e a Aline. Foi extremamente importante. É uma experiência muito, muito legal que a gente teve. Então, vale a pena você conferir. Quer falar mais alguma coisa aí para a gente fechar? Gente, vou deixar um pouquinho mais a sala aberta aí para você despedir do povo. Se quiser, eu vou abrir o áudio de geral aqui de uma vez só. Como é que eu faço aqui? Opa! Cadê ativar o som de todos? Rodrigo, Elimário hoje não ficou caladinho, né? Poxa, oi? Elimário não falou. Elimário tem tanto para fornecer para a gente hoje. Fala, Elimário. Eu estou só hoje. Só recebendo. Acordado por de Tânia. Gente, a gente precisa sair, tá? Então acabou o grupo agora, então. Cris. Oi, Cris. Oi, Aline. Quem for para a igreja, vejo vocês lá. Povo de Deus. Valéria. Viu, Valéria? Silas. Bom dia. Bom dia. Tchau, gente. Beijo no coração. Vânia. Bom. Tânia. Muita saudade. Mais saber que tudo estão bem.